Bom, e agora que a gente terminou de ver um pouco aí sobre o que são modelos, né, e os tipos de modelo, o próximo passo agora é tentar medir a acurácia de modelo. Quer dizer, será que esse modelo que a gente escolheu ele é adequado para a nossa tarefa ou não? Como a gente consegue medir isso daí? E a primeira coisa que a gente vai ver é como medir o erro no caso de modelos de regressão. Tá? Então, aqui na direita, a gente tem aqui três exemplos de possíveis regressões aqui para esses pontos aqui que estão em azul. Né? Aqui o θ tá, seria o nosso beta, tá? É a mesma coisa. Como isso aqui foi tirado de um livro diferente, foi do livro lá do Hands-on Machine Learning, ele está usando θ ao invés de beta. Mas aqui é um modelo simples onde está dizendo, ó, o índice de satisfação na vida aí de um país, eles estão querendo ver, com relação ao PIB aí per capita do país. Tá? Para verificar aí o quanto que o PIB pode influenciar no nível de satisfação das pessoas daquele país. Então, lembrando, o beta zero seria o valor constante, né? Então é onde que essa curva, essa reta aqui do modelo linear, ela intercepta aqui a origem, e o beta 1 ele é a inclinação da curva. Então esse modelo seria, ó, satisfação de vida é igual ao beta zero mais beta 1 vezes o PIB per capita. E aqui são três possíveis instâncias desse modelo. Olhando aqui, a gente já vê que o azul provavelmente é o que está modelando melhor, né? Talvez não seja o melhor modelo possível, mas certamente ele é melhor que o verde e melhor que o vermelho. E como que a gente mede isso? A gente tem várias maneiras, né? E uma que é bastante comum, que a gente vai começar por essa daqui, depois durante o curso a gente vai ver outras, é o que a gente chama de erro quadrático médio. Então o que a gente faz aqui? A gente pega para cada predição do nosso modelo, que é esse fxi aqui, sempre que a gente colocar esse chapeuzinho aqui é o valor que está predito, tá? A gente vai comparar ele com o valor yi, que é o valor real. Então, por exemplo, nesse caso aqui o verde, o meu fx predito está aqui, é perto de 7,5, né? E o valor real é 6. Então o erro aqui quanto que foi? Um menos o outro vai dar 1,5 e daí você pega e eleva ele ao quadrado. E depois a gente faz isso para todos os pontos aqui onde a gente fez uma predição. E daí a gente vai ter o nosso erro quadrático médio. Tá? Ficou médio porque a gente está dividindo pelo número de exemplos. E uma coisa que importante é que assim, veja que a gente está elevando a diferença ao quadrado. Tá? E isso faz com que as diferenças maiores causem um impacto maior. Então, se ele errar alguns exemplos, errar muito feio, errar por uma diferença muito grande, isso vai ter um impacto grande aí no meu erro quadrático médio. Tá? E no caso aqui, por exemplo, eu poderia pensar, falar, bom, eu vou pegar e eu quero encontrar uma maneira de minimizar esse erro. Tá? E, inclusive, praticamente grande parte dos algoritmos de regressão eles vão minimizar um erro desse tipo aqui para ajustar os parâmetros. Então eu posso usar um algoritmo de aprendizagem de máquina para encontrar os parâmetros que minimizam esse erro e daí eu posso encontrar, por exemplo, essa linha aqui corresponde ao modelo que minimiza o meu MSE. Tá? Então você vê que aqui ela pega e ela passa bem no meio aqui dos meus pontos. E agora que a gente tem as medidas de erro, a gente consegue poder comparar os nossos diferentes modelos que a gente pode escolher em termos aí de benefícios e problemas. E o que a gente vai usar aqui, os conceitos que a gente vai usar aqui para poder indicar isso daí são de viés e variância. Tá? Então, quando a gente está fazendo uma predição, tem três tipos de erros que a gente pode encontrar aqui. O primeiro é o que a gente chama o erro do viés. Tá? O viés é o bias em inglês. Né? Então, esse é o erro de aproximação causado pelo modelo. Então, vou pegar aqui como um exemplo. Tá? Então, esses dados eles foram gerados pegando essa linha preta aqui, essa curva preta que está aqui, e adicionando um erro lá, um epsilon. Okay? E os pontos que gerados são essas bolinhas aqui. Então, o que a gente tem aqui é quer dizer, quando a gente for treinar o modelo, a única coisa que a gente vai ter são as bolinhas, a gente não vai ter a curva preta. E o que a gente quer é fazer o quê? A gente quer aproximar o máximo possível da curva preta, porque ela é o melhor modelo que a gente pode conseguir. Porque a variação dos pontos aqui com relação à curva preta, elas são um erro que a gente não tem controle, então a gente não consegue minimizar ele. Tá?
Bom, já que eu estou falando desses pontos aqui, né, que estão ao redor da curva preta, isso aqui é o que a gente chama de variância do ruído, tá? É o erro causado por ruído dos dados. Esse erro não tem como a gente resolver, não tem nada que a gente possa fazer. Tá? De onde que vem esse ruído aí? Pode ser erro, por exemplo, na hora de medir, a gente pode ter alguns problemas com as medidas, ou ele pode ser causado porque a minha variável y depende de algumas características que não estão no modelo. E se elas não estão no modelo, a gente não consegue saber o valor delas, então a gente não tem como determinar aí essas variações. Então a gente está chamando isso de ruído. Tá? Então esse é o erro variância do ruído. O que é o meu viés? O meu viés é o quanto que o meu modelo ele está longe desses meus pontos aqui pretos, tá? Só que eu quero saber o quanto que eles estão hoje em função do nível de flexibilidade do modelo. Quer dizer, o ideal seria que eu tivesse seguindo aqui o máximo possível essa minha curva azul, né? Desculpa, a minha curva preta. Então, se eu estivesse seguindo a curva preta, eu poderia falar que eu estaria minimizando o meu viés. Ele seria o menor possível. Tá? Só que daí, o meu modelo ele é essa linha laranja, eu estou usando o modelo linear, então o que vai acontecer? Ele não consegue seguir a linha preta, por quê? Porque ele não tem flexibilidade suficiente, ele só pode ser uma linha. Então quando eu estou usando o modelo linear, eu estou dizendo que eu passo a ter um erro de viés, porque eu não tenho flexibilidade suficiente. Tá? Agora, se eu tenho um modelo, por exemplo, que consegue seguir os pontos de modo mais próximo, que nem o que está em azul, que eu já vou falar um pouquinho dele, tá? Daí o meu erro de viés diminui, porque eu consigo ficar mais próximo aqui da minha linha preta. O segundo tipo de erro é minha variância do modelo. O que é isso? Quando eu tenho modelos que são mais flexíveis, eu consigo, por exemplo, gerar curvas que acompanham bem próximo aqui meus pontos pretos. Então o que vai acontecer? Eu consigo deixar o meu modelo super ajustado nesses meus dados aí. Tá? A princípio isso parece bom, né? Mas na verdade isso não é tão bom assim. Por quê? Porque esses dados que eu tenho, eles são apenas um subconjunto de todos os dados que existiriam lá no meu domínio. Então o meu modelo fica só específico para aquele subconjunto. Agora, o que acontece se eu tivesse pegado outro conjunto de dados do mesmo domínio? Provavelmente essa minha curva verde aqui seria muito diferente. Tá? Então, essa minha variância do modelo está dizendo o quanto que o meu modelo variaria se mudássemos o conjunto de dados selecionado. Tá? E por que isso é importante que ele seja baixo? Porque eu falo, a gente selecionou esse conjunto de dados aqui para treinar o modelo. Só que quando a gente for testar, a gente vai testar em outros dados. Então, se o meu modelo está super ajustado só para aqueles dados de treinamento que eu escolhi, quando eu for testá-lo em outros dados, ele vai ficar com resultado ruim. Tá? Isso é o que eu chamo de o erro aí de variância do meu modelo. Tá? E o terceiro tipo é a variância do ruído, que eu já falei. E como eu tinha adiantado, a variância do ruído não tem nada que a gente possa fazer com ela. Então o que a gente pode tentar fazer é diminuir esses dois erros aqui. Tá? Mas qual que é o problema? Em geral, esses dois erros aqui, eles vão em direções opostas. Quer dizer, se eu faço um modelo simples, eu tenho um erro maior de viés, só que eu tenho um erro menor de variância, tá? Porque o meu modelo não está tão ajustado assim nos dados, então se eu mudasse os dados do exemplo de treinamento, provavelmente o modelo continuaria parecido. Tá? Então modelos tão pouco flexíveis têm um erro de viés alto e um erro de variância baixo. Agora, quando eu tenho modelos muito flexíveis, que conseguem seguir os dados exatamente, eu vou ter um erro de viés mais baixo, mas eu vou ter um erro de variância mais alto. Tá? Então é sempre nisso que a gente tem que pensar quando a gente está escolhendo um modelo. Então aqui eu tenho esse exemplo que eu já tinha falado, né? Então os pontos aqui pretos são gerados a partir dessa curva preta aqui mais um ruído. E daí, então o meu modelo linear ele fica com erro de viés bem alto. Tá? A variância que é difícil visualizar aqui nesse gráfico, porque eu teria que pegar outros exemplos, né, para poder calcular o erro de variância, mas aqui ele vai ser mais baixo. Tá? Agora, o azul ele é de um modelo que a gente chama de spline, que a gente vai ver um pouco mais para frente no curso, que é um modelo que permite que você gere curvas que vão se ajustando aos seus dados. Tá? E essa spline ela tem alguns parâmetros que eles vão dizer o quão suave é a minha curva ou quão rugosa. Então o azul seria um caso onde está um modelo onde ele força uma curva mais suave, e o verde é onde a curva pode ser um pouco mais rugosa aqui. Tá? Então a gente consegue ver o quê?
O azul ele se adapta bem, o verde se adapta melhor ainda. Só que aqui a gente cai justamente naquele caso que o modelo está muito ajustado, então a gente tem um erro de variância do modelo alto. Por quê? Se eu pegasse outros exemplos, eu poderia pegar, por exemplo, os pontos pretos que estão aqui embaixo, e minha curva verde seria totalmente diferente, né? Então, por isso que eu falo que o erro de variância é alto. E aqui ele está mostrando justamente isso. Ó. O meu modelo linear, aqui o meu cinza é meu erro no conjunto de treinamento, e o vermelho é meu erro no conjunto de testes, que seriam exemplos que estão fora do treinamento, né? Então vejo que na minha curva para o meu modelo linear, o meu erro de treinamento é alto e o de teste é um pouquinho mais alto. E isso normalmente acontece, tá? O erro do teste é maior, por quê? Porque você vai usar o modelo em dados que ele nunca viu. Agora, quando você pega a curva azul, né, que é essa aqui que está mais ou menos o spline aí, sem tanta flexibilidade, né, um pouco mais suave, você vê que o erro de treinamento cai bastante e o erro aqui do teste também cai bastante. Agora, quando eu venho para o verde, o erro de treinamento despenca, fica muito menor. Por quê? Porque eu estou ajustado exatamente nos meus dados. Agora, quando eu vou pegar meu erro do teste, ele fica muito mais alto. Tá? Então, claramente, aqui o que a gente quer? Né? A gente não quer minimizar o erro de treinamento, a gente quer minimizar o erro do teste. Então, o melhor modelo aqui seria esse azul aqui. Aqui embaixo é um outro exemplo. Tá? Só que agora a minha linha preta original está muito parecida com uma reta. E daí o que acontece agora? Se eu pegar e fizer um modelo linear, ele vai ficar bem próximo da minha reta preta. O azul também é aquele spline com pouca curvatura, aí ele também fica próximo, já o verde ele fica bem mais longe, né? Bem mais rugoso. E quando a gente olha aqui, a gente vê exatamente isso, quer dizer, o laranja ele tem um erro aqui de treino e o de teste é quase igual. Né? E quando você pega aqui o azul, ele diminui o erro, mas diminui muito pouco, porque essa minha curva preta era quase uma reta. Né? Então, ok, você ganhou um pouquinho, mas foi muito pouco. E agora, quando você vai no verde, ele também tem um erro aqui no treinamento muito menor, mas o erro no teste fica muito maior. Tá? E aqui ele está mostrando justamente esses dois gráficos aqui, tá? Mostrando aqui o erro no conjunto de teste, para a gente ver o que vem do erro de variância, que é o que está em laranja, e do erro de viés, que é o que está aqui no meu verde água. Aqui, tá? Então, nesse caso de cima aqui, o ideal é você pegar o modelo de flexibilidade intermediária. Já nesse último aqui, nesse segundo aqui, provavelmente o modelo linear já funciona bem, ele já está quase no mínimo, né? Mas se quiser pegar o azul, você melhora um pouquinho, mas o ganho é muito pequeno. Então, assim, dependendo aí do problema, pode ser que você precise de modelos mais complexos, quer dizer, que tem mais grau de liberdade, você tem mais flexibilidade, tá? E para outros não, para outros é melhor modelos mais simples, que tem um grau pequeno de flexibilidade. E qual que você vai usar? Vai depender do problema. Em geral, você vai ter que pegar, olhar um pouco seus dados, tentar entender o problema, para daí verificar aí qual que é o modelo que mais se adequa. Tá? Então, se você pegasse esses dados aqui e olhasse, você já de cara ia falar que o modelo linear funciona. Agora, se olhasse para esses dados aqui, você já de cara ia dizer, não, o modelo linear não é a melhor opção. Okay? Então, muitas vezes olhando o dado, você já começa a ter uma ideia aí qual tipo de modelo é melhor usar. Tá? Tudo bem que agora no começo para vocês deve estar um pouco mais confuso, né? Porque vocês não entendem muito assim quais são os tipos de modelos que existem e tudo, mas a expectativa é que durante o curso isso vai ficando mais claro para vocês. Bom, e agora que a gente entendeu como funciona o erro aí para regressão, vamos para o erro da classificação. Né? No caso da classificação, o que a gente quer é classificar aí cada exemplo em classes. Por exemplo, classe 1 e classe 2, ou aqui, classe laranja e classe azul. Tá? E agora a gente não está mais interessado em medir a distância, né, do que eu prediz com o valor real, porque agora ou acertou ou errou. Então, uma maneira aí simples de indicar a qualidade da classificação é usando o que a gente chama de taxa de erros. Tá? Então, aqui essa função i, ela é 1 sempre que isso aqui for verdade e 0 quando for falso. Então, ela vai ser 1 quando o modelo errar, quando o meu valor real, yi, for diferente do meu valor predito. Então, para você entender aqui, vamos supor que você tem um caso que você tem 1000 exemplos, e teve 100 exemplos que ele errou, dos 1000. Então, para esses 100 exemplos aqui nessa somatória, ele vai ser 1, e para os outros 900 vai ser 0.
Então, quando eu terminar aqui de fazer a conta, eu vou ter o quê? Minha somatória vai ser 100, eu vou dividir por 1000, eu vou ficar com 0,1. Essa foi a minha taxa de erros. E daí agora a gente pode pegar e a gente pode treinar o meu algoritmo para encontrar um f de x que minimiza esse erro ou algum outro, né? E depois a gente pode verificar se esse erro também fica baixo no conjunto de teste, porque normalmente a gente vai minimizar o erro no conjunto de treino, mas depois a gente tem que ver se no conjunto de teste ele também fica baixo. E uma coisa importante é que normalmente esse erro aqui, ele muito dificilmente vai ser zero. Só vai ser zero se eu conseguir separar facilmente as classes, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo onde eu tenho os meus exemplos aqui que eles têm duas características, né, x1 e x2, e daí eu preciso identificar se ela é da classe laranja ou azul pelas suas características. Então dá para ver que tem alguns casos aqui onde a classificação é difícil, né? Talvez até impossível, né? Porque como eu vou saber que esse azul aqui, que esse exemplo aqui é azul se ele está no meio dos laranjas? Tá? Então, em muitas situações é impossível você chegar no erro zero. Então, mas o que a gente quer é deixar o erro o menor possível. Né? Mas só para você entender por que provavelmente tem um azul aqui em vez de ser laranja, possivelmente tem algum outro tipo de informação que a gente não capturou, que são outras características que a gente não tem informação. Então, no final, a gente está tratando como ruído e esse ruído não tem como resolver. Tá? A gente não tem como chegar em zero. Tá? Mas uma coisa que a gente consegue fazer aqui, pelo menos, é estimar qual que é o melhor resultado possível que um algoritmo de classificação pode conseguir. Tá? E a gente consegue fazer isso usando a probabilidade bayesiana. Né? Então, assim, para quem nunca estudou probabilidade bayesiana, o que está querendo dizer é o seguinte: quando a gente usa. Sempre que a gente vai estimar uma probabilidade, a probabilidade de alguma coisa acontecer depende de um prior, do que a gente sabia. Então, por exemplo, eu quero dizer, qual que é a minha probabilidade do meu valor aqui, meu y, ele ser j, dado que o meu ponto está aqui. Tá? Então é isso que eu quero saber. Então, por exemplo, se o meu ponto está aqui, eu poderia dizer que a minha probabilidade de ele ser azul é quase 100%, ou é 100%, sei lá, ou muito alta. Tá? Agora, se o meu ponto estiver aqui, a minha probabilidade de ser azul, sei lá, talvez esteja algo perto de 50%, porque por um lado é laranja, por outro é azul. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer, quer dizer, qual que é a probabilidade de eu estar numa classe dada a minha posição. Tá? E se eu souber, então, para cada posição aqui, qual que é a minha probabilidade de eu estar numa certa classe, eu posso calcular aqui o que a gente chama de erro bayesiano, que seria o seguinte: eu pego 1 menos, aqui eu vou pegar um valor esperado sobre qual que é a minha probabilidade, tá, de eu estar na classe aonde o meu y é maior. Tá? Então, só para explicar, por exemplo, se eu tenho duas classes, pode ser que ele vai falar, aqui a minha probabilidade de estar no laranja é 60% e no azul 40%. Então, nesse caso, o que é? Bom, o melhor mesmo seria ele chutar aquela laranja, né? Porque se a probabilidade de ser laranja é 60%, eu vou minimizar meu erro se eu chutar laranja. Então, o que ele vai pegar aqui é qual que é a classe que tem maior probabilidade. Tá? Então, quando que esse erro aqui é zero? No caso em que é sempre possível para mim separar totalmente as classes, quer dizer, então a probabilidade de ele estar numa das classes é sempre 1, é sempre 100%, porque daí meu erro vai ficar quanto? 1 menos 1 vai dar 0, e daí meu erro foi 0. Agora, no pior caso eu nunca sei, minha probabilidade é sempre 50% no melhor caso. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar 1 menos meio, e daí o meu erro em média vai ser meio, quer dizer, em média eu vou acertar metade, não tem como eu ir melhor do que isso. Tá? Na prática, ele nunca vai ser 1 e nunca vai ser meio, então você acaba ficando numa faixa aí. Então, se o problema é um problema fácil, provavelmente eu vou ficar próximo de 1. Se é um problema difícil, eu vou ficar próximo de meio. Tá? Então, se eu conseguir ter um pouco dessa probabilidade, eu já consigo aí, pelo menos, ter uma ideia de quão bom pode ser meu algoritmo. E para dar um exemplo aqui, tá, de aplicação aí, vou falar um pouquinho desse modelo dos K vizinhos mais próximos, né, que inclusive eu já falei um pouquinho antes aqui na aula. Né. Então a ideia aqui é que a gente possa usar esse meu KNN para estimar qual que é a minha probabilidade bayesiana, qual que é meu erro bayesiano. Tá. Então eu poderia pensar o seguinte, vamos voltar aqui para o KNN. O KNN, se eu estou aqui numa posição,
eu vou indicar aqui qual que é a classe dele simplesmente olhando para os vizinhos mais próximos. E eu posso escolher o valor do meu k. Então, se k for igual a 3, ele vai olhar para os 3 vizinhos mais próximos. Okay? Então, nesse caso aqui, ele seria azul, né? Porque os dois mais próximos são azuis. E daí a gente pode fazer isso para todo o meu espaço de busca. Então, ó, se eu tiver aqui, os dois mais próximos são azuis, então é azul. Se eu tiver aqui, os dois mais próximos são azuis, então é azul. Agora, se eu passar para cá, os meus dois mais próximos passam a ser laranja, vão ser esse e esse daqui. Então, daí ele muda para a classe laranja. Okay? E daí, o que eu posso fazer? Eu posso começar a traçar aqui. Eu posso começar a calcular minha probabilidade do y estar em cada classe a partir dos meus vizinhos. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, digamos que eu estou usando o k igual a 3. Né? Então, eu vou pegar e eu vou olhar para os meus vizinhos quais que estão em cada classe aqui. E sempre que eu tiver na minha classe y igual a j, eu vou dar o valor 1. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Digamos que eu estou aqui e meus 3 vizinhos aqui são azuis, eu vou estimar que minha probabilidade de ele ser azul é 100%. Agora, se 2 vizinhos forem azuis e um laranja, a minha probabilidade vai ser 66%, né? Porque vai dar 2 dividido por 3. Tá? Então, isso aqui seria uma maneira de eu estimar essa minha probabilidade. Aqui, por exemplo, eu posso usar um k igual a 1. Então, a probabilidade vai ser sempre 100% de que ele é ou azul ou laranja, porque ele só está usando um elemento. Né? Agora eu posso pegar num caso mais extremo e usar k igual a 100. Ele vai usar os 100 vizinhos mais próximos. Tá? Então, nesse caso aqui, dificilmente a probabilidade vai ser 1 em nenhum lugar, porque mesmo que eu esteja aqui, eu vou ter vizinhos azuis e vizinhos laranja. Então, ele nunca vai ser 100%. Tá? Então, ele vai ser algo um pouquinho mais difuso. E aqui eu posso marcar qual que é a minha linha que marca meu 50%. Quer dizer, onde que a probabilidade é 50% de ser azul ou laranja. Então, sempre que eu cair para a direita aqui vai ser azul, para a esquerda vai ser laranja. Né? E essa minha curva pontilhada aqui seria a minha curva ótima, aí, que é a que foi usada para gerar meus dados. Okay? Então, o que a gente vê? O k igual a 1, ele fica aqui bem próximo, mas ele fica bem ruidoso, porque cada exemplo que está aqui, né, ele tenta marcar com uma classe separada. Né? Então, ele acaba. Então, o que a gente vai ter? Né? Ele vai ter um viés muito baixo, mas vai ter uma variância muito alta. Tá? Um erro de variância aí. Okay? Agora, esse daqui vai ser o contrário, né? Ele vai ter um viés super alto e uma variância muito baixa. E novamente aqui a gente vai ter aquele mesmo equilíbrio entre viés e variância que eu falei para a regressão. Então aqui isso é o meu erro de treinamento e aqui é meu erro de teste. E aqui é o valor do meu k, 1 sobre k. Então 1 sobre k é igual a 1 significa que k é 1, eu estou aqui. E 1 sobre k é igual a 0,01 significa o quê? Que k é igual a 100, eu estou nesse caso aqui. Então você vê que o erro de treinamento ele vai diminuindo à medida que a gente aumenta 1 sobre k, quer dizer, à medida que a gente diminui o valor de k. Que faz sentido, né? Porque eu estou ajustando exatamente para aquele meu exemplo. Mas agora o meu erro de teste, não. Ele começa a cair e uma hora ele começa a aumentar. E olhando por aqui, o meu valor ideal aqui para o meu k, ele seria aqui algo de 1 sobre k, seria algo em torno de 0,05, 0,10. Então meu k estaria algo na faixa de 10 a 20, seria o meu ideal. Tá? Então se eu quisesse usar uma OKNN, o que eu poderia fazer? Eu usaria, o melhor seria eu pegar um k igual a 20. Tá? E só lembrando que nesse caso aqui o que eu faria no KNN é sempre isso, eu pego a classe com maior probabilidade, quer dizer, o que tem maior número de vizinhos. Okay?